Hoje vou estar falando sobre minhas experiências metafísicas. Já começa lá na infância, mas acontecia assim bem raramente e que quase eu nem percebia, assim. Eu via, mas eu não entendia e também não. Como ao meu redor raramente era explicado alguma coisa voltado, né, para metafísica, eu deixava isso muito quieto, não comentava. Eu deveria ter uns 7, 8 anos, a gente estava em uma comunidade, era no sítio, né, onde a gente morava, então era dia das crianças e sempre no dia das crianças eles faziam bolo e chamavam todas as crianças. E a gente foi, eu e minhas irmãs. Minhas irmãs não, eu, minha irmã e meu irmão, né? Que ele era bem pequenininho também. E chegando nesse local, quando eu passei por uma pessoa, ele tinha um formato de crocodilo, assim, ele tinha o rosto de um ser humano, só que a cauda, e ele tinha cauda, né? E as pernas era bem escamoso, é, esverdeado, assim. E eu lembro que, bom, deixei normal, tipo, bom, achei até engraçado, né? Achei engraçado na época. Eu falei, nossa, como que ele consegue. Eu, na minha cabeça, achava que era uma fantasia de jacaré, porque mas era muito real. E ele estava perto de uma plantação de uns espinhos, assim. Tipo, eu acho que era abacaxi, alguma coisa nesse sentido. E, bom, trouxe essa experiência para minha vida de uma forma natural, sem muito, sem dar muita importância para isso. Aí, um pouco depois, nesse mesmo local, não lá na comunidade, lá em cima onde eu encontrei esse réptil. Foi lá na minha casa mesmo. Nós estávamos tirando a roupa do varal, já estava à noite. E nesse dia, eu e meu irmão, a gente viu. A gente achou que era nosso pai chegando, porque ele usava uma calça branca e uma camiseta branca. Na hora que esse ser estava vindo, né, na estrada, para chegar em casa, que era uma estrada bem larga, assim, para chegar em casa. E aí era como se só aquela calça estivesse andando até aí tudo bem, porque eu me imaginei que ele tirou a camiseta por estar calor e ia chegar em casa normalmente. Foi eu e meu irmão, a gente começou a gritar pai, 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 porque era uma festa quando o pai chegava, né? Só que ele desceu do lado da casa, assim, e foi lá para baixo. Eu e meu irmão, a gente viu esse ser diferenciado. Só que era interessante porque ele ele não tinha pés e e nem o resto do corpo. Era como se só aquela calça estivesse andando sozinha, né? Por que eu achei interessante compartilhar? Porque nesse momento de transição planetária, muitas pessoas, né, acabam vendo coisas e acham que está ficando maluca, só que não. É tão normal, só não é divulgado por medo do que os outros vão pensar, que tá ficando maluco, que tá ficando louco. E é por isso que as pessoas elas não compartilham essas experiências. Mas acredito que quanto mais pessoas compartilhar essas experiências, as pessoas vão entender que não existe só essa matéria, né, que a gente consegue tocar, que existe um mundo além deste universo material, um mundo além da física, né? Existe uma metafísica. E assim, tem várias outras experiências ainda.
Como eu entrei nesse caminho do autoconhecimento agora, eu acho que é muito pouco tempo em relação ao tempo que eu já vivi. Então, bem lá no início, quando eu queria, né, ter mais acesso a isso, eu queria, o meu desejo era realmente ir, né, além dessa física, porque já estava tão chato ficar só nisso. E eu falei, nossa, eu procuro tanto autoconhecimento e espiritualidade e não consigo ter uma experiência a mais. E aí a minha gata estava andando assim, ela passou. Nisso que ela passa, eu olho novamente e vejo a onda da gata, só a onda dela, assim. Eu não via um gato físico, eu via uma. Não tem muito como explicar. Quem já assistiu Matrix, acho que vai entender do que eu estou falando. Aquela cor meio esverdeada, uma onda meia verdinha, assim, em formato de gato. Eu olhei aquilo, achei lindo. É uma pena que acabou muito rápido essa experiência, acabou bem rapidinho assim também. E E eu querendo mais, eu sempre quero mais. Porque é como se eu não quisesse viver essa realidade aqui, eu quisesse algo diferente, é, que estivesse em sintonia com o que realmente sou. Mas às vezes eu esqueço que eu sou humana e tenho que viver a realidade humana também, essa realidade terrena. Só que para mim é muito difícil viver essa realidade terrena, é como se eu não pertencesse a isso aqui. É como se eu pertencesse a um outro universo. E é complicado, né? Se estou aqui é para experienciar tudo isso. Por mais que eu ache difícil, eu escolhi isso em algum momento da vida para vir para cá e experienciar todas essas coisas. Porque aqui esse planeta ele é evolução, é crescimento, né? E se estamos aqui é porque ou fomos mandados para cá ou escolhemos ir para cá para viver isso. E que quais outras? Bom, vamos entrar agora já na RH, que quando eu comecei a fazer RH, eu já quis, né, soltar totalmente esse paradigma antigo e reconstruir um novo totalmente diferente. Eu pedi a visão remota. E quando eu pedi a visão remota, acho que 2, 3 dias após eu estar fazendo o RH já com a onda da visão remota que eu tinha pedido, nós fomos em uma outra cidade aqui próximo e passamos em uma ponte onde eles estavam fazendo uma usina. E aí eu olhei e falei, nossa, que legal, esse local deve ter bastante cristais. E aí eu falei, bom, a hora que a gente voltar, a gente passa para procurar cristais. E a hora que a gente estava em cima da ponte, eu me via descendo, eu não caí, né? Eu só descia bem rápido assim e entravam vários espinhos na minha perna. Aí, tipo, nossa, deve ser só ilusão, sei lá, deve ser ilusão na minha cabeça, deve ser algo que eu pensei, algo que veio na minha cabeça por nada, né? Eu falei, é, cancelo isso e tá tudo certo. E pronto, a hora que a gente voltou, a gente passou. Só que eu não me toquei que era o mesmo local que eu tinha visto, o mesmo espaço onde eu desci. Eu acessei o futuro antes do futuro acontecer. É óbvio, para ter me protegido daquilo, para ter evitado aquela experiência, né? Só que eu não percebi isso. E quando eu desci nesse local, realmente enfiou vários espinhos bem grandes na minha perna e alguns o meu marido conseguiu tirar. E ficou dois na minha perna ainda. E com o passar do tempo eu fui pegando e tirando com a agulha mesmo, porque o pessoal, vai no hospital, eles vão tirar isso. Eu falei, de jeito nenhum.
Se eu for no hospital, eles vão querer colocar anestesia, eles vão querer cortar minha perna, vão fazer um buraco gigantesco, eu não quero isso. Eu prefiro que o tempo, o meu próprio organismo, ele vai expelir isso para fora. Só que demorou 4 meses, né? Demoraram 4 meses para o meu organismo jogar, fazer aquilo sair. E bom, essa é uma experiência também que eu poderia ter evitado, né? Que a visão remota me possibilitou, né, acessar o futuro e eu não percebi. Tem várias outras, vou contar vários relatos aqui. Ano passado, né, nas férias do Cleiton, a gente estava indo para Guaraniaçu. E arrumamos todas as coisas. Normalmente eu coloquei as coisas no carro. E aí entrei no carro. As crianças atrás, tudo certo. Só que a hora que eu entro no carro, foi como se eu tivesse acessado um outro lugar também. E nesse local, eu estava segurando, bem bonito esse lugar, assim, muito bonito. Um gramado perfeito, assim, aquela coisa linda mesmo. Era tipo uma subidinha, não era uma serra, uma subidona, algo ruim. Era algo bom, assim, bem leve. Eu lembro que eu segurava na mão da Victoria e do Victor e chamava o Clayton, e ele estava atrás. Eu não conseguia ver ele, eu só sabia que ele estava lá e eu gritava o nome dele para ele vir. E ele não, ele só dizia que ele não queria ir com a gente nesse local. Bom, eu deixei ele para trás, a gente foi, só que nisso que a gente subia, já vinham várias pessoas, assim, um lugar muito belo, muita tranquilidade. E esse pessoal vinha receber a gente, era como se a gente estivesse chegando em um outro lugar desconhecido e bonito. Ele não quis ir, porque não sei, não me pergunta. Aí, em Cascavel, a roda do carro estraga. Eu comecei a escutar um barulho estranho e falei, olha, tem algo errado nisso aqui. Aí eu lembrei da visão, né? Mas eu, pra não apavorar ninguém também, eu só fiz oração. E nessa oração eu falava com os meus mentores, né? Eu falava assim, olha, se for pra ir, eu vou. Tá tudo bem, tá tudo certo. Se for pra morrer assim, dessa forma, seja lá como for, se for agora, se essa visão não for de hoje também, enfim, seja o que tiver que ser, né? O que estiver programado para essa encarnação e que seja. E se não for também, né? Eu peço a proteção de vocês, peço que a metafísica, que a física quântica, enfim, que o eletromagnetismo, que qualquer coisa nos ajude a chegar bem também, porque eu não quero que nada de ruim aconteça, né? Principalmente com a minha família, porque minha família estava inteira naquele carro. E quando a gente chegou em Guaraniaçu, bem no trevo de Guaraniaçu, a roda, tipo assim, é como se algo tivesse caído e a roda travou a roda do carro. E aí, tipo assim, a gente conseguiu ainda chegar numa mecânica que tinha próximo ali, né? A gente só subiu ali no trevo e falei, bom, a gente vai ter que passar na mecânica e não tem muito o que fazer. Eu falei, eu sei onde tem mecânica, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu já tinha morado em Guaraniaçu. Falei, tem uma aqui pertinho. E a gente chegou lá. Quando a gente chega nessa mecânica, o que acontece? O menino que foi erguer o carro, ele ergue a roda do carro. Ele ergue o carro e a roda cai. Tipo assim, essa roda estava caída. Quem segurou essa roda pra gente ter chegado até lá? Aí é que fica, né? Entra a fé, entra que não era o momento para acontecer nada de ruim, porque não deu perca, não perda, né? Não perdimos nada, não perdemos nada. O carro basicamente ficou inteiro, gastamos apenas o conserto desta roda, coisa que poderia ter sido
fatal, poderia ter sido qualquer, sabe? Essa visão, por que que eu tive isso nesse dia, daquela forma? E aí, tipo, eu só agradecia, né? Eu agradecia de todo o meu coração por tudo ter dado tão certo, tudo ser tão perfeito, as coisas acontecerem exatamente como tinha que acontecer. E, e essa, eu acho que foi uma das experiências muito perfeitas. Só eu para entender o que realmente aconteceu nesse dia. Porque da forma que foi visto, da forma que tudo aconteceu, não tinha outra, não tem explicação para a grandiosidade do milagre, né? Ah, essa outra que eu vou contar aconteceu esses dias atrás. Eu adoro água, eu amo água. E a gente foi no rio esse dia. Falei, vamos conhecer esse rio. O Cleito falou, nossa, tem bastante gente, sempre tá cheio de pessoas lá. Falei, então vamos, né? E fomos. Bonito o local, muito bonito. Eu gostei, eu gosto da natureza. Só que o que me incomodava é que era bem perto da ponte, e a ponte passa BR. E na BR, aquele barulho, eu particularmente não gosto muito de barulho. O barulho ele acaba me incomodando bastante. Eu falei, não, então vamos passar rapidinho essa ponte e vamos lá. Chegando, antes de eu entrar na água, eu não tinha visto nada ainda. Só que quando eu entro na água, começo a nadar com as crianças, de repente eu começo a ver corpos. Eu acho que era só o corpo astral das pessoas que estavam lá. Eu não sei definir que corpo é que corpo. Sei que temos 7. Agora, o que é o que, daí já não é comigo. E conforme a água se movia, se movimentava, esses corpos, eles se movimentavam também. Não eram corpos físicos. Era como se fosse um... Imagina você colocar um fio na água. E esse fio ele se move conforme a água se move. Esses corpos faziam exatamente isso. Até onde eu via eram vários corpos. Não sei dizer o que estavam fazendo lá. Eu imaginei que fosse algum esconderijo, alguma coisa que estavam escondendo esses corpos lá. Por quê? Eles estavam desacordados, não havia nenhum acordado consciente, não estavam conscientes, eles só estavam lá. E conforme eu nadava, esses corpos encostavam em mim. E na verdade me incomodou um pouco, né? Aí eu, nossa, bati o pé, porque eram muitos, não tinha como eu escolher um lugar para me nadar que eles não estivessem. E aí eu falei, bom, dá licença, se você estiver acordado, enfim, eu vou nadar aqui, eu já vim, não vou perder minha viagem para voltar embora e também não vou falar para ninguém que eles estavam lá, né? Eu também não ia assustar ninguém, o pessoal não ia estar vendo igual, não adianta falar. É algo que eu estava vendo por quê? Porque agora, como foi há pouco tempo, eu já tinha pedido também na RH a clara evidência. Então, eu tive essa experiência para eu pedi, não assim a nível de curiosidade, porque nada assim, lá no começo eu pedia muito a nível de curiosidade. Hoje eu já peço a nível de evolução mesmo, algo que vai servir para minha própria evolução. E, e foi bem interessante. No outro dia que nós fomos, eu já deixei claro, falei, eu não quero ver ninguém. Se tiverem aí ainda, continua, mas não quero ver ninguém. Só... Aí chegou nesse outro dia, eu não vi ninguém, porque isso é tudo. Você escolhe também o que você vai ver, o que você não vai ver. Não é aquela coisa, não tem controle. Claro que tem controle. E eu falei, nossa, eu não quero ver, não vi. Até não voltei mais lá. É um lugar bonito. Pretendo voltar, sim. Mas não. Até então não voltei lá ainda. Foi essas 2 vezes e não fui mais. Por que que eu não fui mais? Não é porque eu fiquei com medo, porque não deu tempo de ir mesmo. Mas se eu for lá e ver esses seres novamente,
Eram vários, acho que tinha uns 20 que eu via pra cá, bem pra cá. Por isso que eu falo, eram muitos, um estava do lado do outro. Era próximo e cheinho. Aí pra cima, eu não fui pra cima, então eu não tinha acesso nem pra ver o que tinha lá pra cima. Mas eu imaginava que estava cheio também. Eu acredito que deve ser que estão lá ainda, estão fazendo qualquer coisa com eles. Ou eles mesmos escolheram estar ali, porque tudo é frequência. Se não foram roubados para estarem ali, estão porque querem estar. Mas, de alguma forma, estavam todos inconscientes. Acredito que deixaram eles ali para ninguém encontrar. Outra coisa interessante também que aconteceu foi bem no começo, sim, quando eu tive esse chamado, esse despertar. É, eu tinha muito medo da morte, né? Eu não gostava de assuntos relacionados à morte. Eu era uma pessoa bem materialista, assim, eu só acreditava realmente que o que existia era a matéria, e mesmo já tendo experiências, algumas, eu ainda estava muito ligada à matéria. Eu imaginava que só tinha essa vida e que é, nada, não tinha nada além disso aqui. E que, enfim, eu era materialista, 100% materialista. O que acontece? Só que como eu já estava nesse processo, eu foi onde eu sonhei. Eu estava aceitando a morte como algo bom, algo que não é ruim. E nessa noite eu sonho que eu estava subindo em uma árvore, tipo, coisa nada a ver, mas enfim, a espiritualidade faz essas coisas pra gente conseguir evoluir, né? E eu subindo nessa árvore, tinha um galho com uma caveira, assim. Só que ela não desmontava. Por mais que eu subisse em cima dela, eu deitava literalmente em cima dessa caveira. Por mais que eu fizesse isso, ela não desmanchava, ela se mantinha ali. Aí eu deitei em cima dela, tudo subindo na árvore, não sei o que fazer em cima dessa árvore. E beleza, tudo certo. Quando eu acordo de manhã, eu abro o olho, tinha uma caveira na minha frente. E eu, tipo, fiquei olhando assim. O meu olho ele não queria piscar. Mas de repente eu pensei, bom, eu vou piscar, vou fechar o olho, fechei assim e abri o olho novamente. Quando eu abro os olhos, não tinha mais ninguém ali. Eu falei, ah, cara, já foi embora, perdi o negócio aqui. Eu fiquei até com pena. Mas assim, como que eu sei que era relacionado na minha própria evolução? Por conta de que eu não senti medo, era um ser assim amoroso, senti amor, senti que realmente estava ali para me ajudar. Era algo que qualquer anjo, qualquer Exu poderia ter se materializado ali para me ajudar nisso nesse momento. E eu agradeci muito ao universo por conta disso, porque eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que legal, a morte é serena, é algo bom, né? E se temos a certeza que vamos para um lugar bom, então nós vamos. E se estamos fazendo, é lógico, de tudo para melhorar, para ir para esse lugar bom, principalmente isso, né? A outra experiência também, que essa é perfeita. Essa é perfeita porque é algo que é muito incrível. Para mim foi fantástico. Deitei à tarde, me deu um sono assim do nada, tipo, cara, caí dormindo já. Deitei de bruços e apaguei ali mesmo. Um pouquinho antes da hora de buscar as crianças, né, na escola. Aí, já saí do corpo. Do jeito que eu deitei, eu já saí. Fui fazer essa viagem astral, muito interessante também. Essa foi lá no começo, quando eu pedi a visão remota. Ah, já estava em um lugar, só que esse lugar me deu muito medo. Tinha uns seres estranhos, assim, eu não conseguia ver eles, eu sabia que eles estavam lá pra me fazer o mal. Nesse momento eu falo assim, gente, me ajuda aqui. Quando eu falo, gente, me ajuda aqui, minha consciência já. Porque é muito rápido, da velocidade da luz. Minha consciência já estava em outro lugar. E eu fui pra esse lugar. Perfeito também.
açudes, aquela coisa mais perfeita, aquela água assim limpinha. Aí aquele começo de inverno onde vinham algumas folhas caíam na água assim, aí vinha aquele vento, fazia aquelas ondinhas maravilhosas. E eu olhava para aquele lugar, eu não queria sair de lá mais. E só que eu não estava lá exatamente, eu estava mais para cima um pouco numa plantação de pêssego, onde estava sendo feito a colheita nos cestos e tudo. Já estava acabando, a gente estava no último pé de pêssego fazendo essa colheita. Na verdade, eu acabei nem colhendo pêssego. Minha prima estava lá. Aí eu encontrei e falei, nossa, você também veio colher pêssego? Aí ela falou assim, sim. Daí ela falou assim, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, nossa, então fala. Falou assim, eu estou grávida. E aí eu, grávida? Tipo, que legal, parabéns. Conversei com ela um pouco e desci para ver esses açudes melhor, porque eu achei muito bonito. Eram lagos, assim, não eram açudes, eram lagos muito grandes, muita água, assim, coisa maravilhosa. E eu desci, e nisso deu a hora de eu voltar pro corpo. Meu corpo tentava entrar meu espírito tentava entrar no corpo, meu corpo astral tentava entrar no corpo físico, mas não conseguia de jeito nenhum. Tentou acho que umas 80 vezes voltar para pro corpo. Só que nesse local eu estava tão emocionada porque eu estava passando por um momento difícil na minha vida material, na minha vida terrena aqui. E quando eles me levam para lá e me mostram lugares bonitos, eu me emocionei, e comecei a chorar porque era muito bonito. Assim, era algo com certeza de outra dimensão, mas assim, era algo perfeito. Era diferente daquilo que eu estava passando na minha vida terrena. E eu queria ter ficado lá. Mas não era possível ficar lá, né? Não tem como ficar lá. Porque até se você. Até tem, mas você vai desencarnar. E se você tem uma missão aqui ainda não é hora de ficar, tu vai ter que voltar. E eu voltei com toda aquela dificuldade. Na hora que eu consigo entrar no corpo, que eu acordo para buscar as crianças, realmente o meu até eu sentia o choro até no meu corpo material, na matéria. Eu conseguia sentir assim que eu estava chorando realmente. E essa experiência para mim foi uma das mais bonitas. Na verdade, todas foram bonitas. E todas foram muito importantes para minha evolução, né? Como para o meu espírito, para minha alma. Todas tiveram. ah, Todas foram necessárias no tempo em que aconteceram. Então, vou ficar por aqui. Por hoje são essas as experiências que eu vou contar. Se alguém tiver alguma experiência que queira contar também, que ache interessante, é claro que muitas das vezes vamos ser chamados de malucos, mas isso não tem nada a ver. As pessoas elas só não admitem ou são muito materialistas, porque quando somos materialistas, por mais que seja mostrado inúmeras coisas, a gente não vai acreditar porque estamos tão afundados nessa matéria densa aqui embaixo que nada que seja mais sutil, na verdade, o que é sutil nem consegue chegar até pessoas muito materialistas, né? Não chega, porque é vibração, não tem, né? Não dá acesso, é como se algo estivesse muito lá em cima e o materialista estivesse muito aqui embaixo. Então ele não consegue ter essas experiências diferentes que vão estar trazendo essa nova visão, esse novo paradigma, né, para elas. Mas então é isso, pessoal. Até a próxima.